por exemplo, um dos motivos que fez eu querer me envolver não só como investimento, mas como querer trabalhar com Bitcoin, foi ter lido um livro do Jeff Bezos, ele contando a trajetória da criação da Amazon, etc. E ele conta, pô, eu era um analista num fundo de Wall Street, eu via um setor da economia que estava crescendo, números hipotéticos, porque eu não lembro, mas 500, 1000% ano contra ano. O que eu fiz? Resolvi construir qualquer modelo de negócio dentro desse Vender setor. livro na internet. Exato, porque o setor era e-commerce, vender livro na internet, 30 anos depois virou Amazon. Sim. Ou seja, se você tem um ecossistema que está com uma velocidade muito grande de crescimento, é só você estar nele, crescer em linha com ele, que você meio que já se deu bem na vida. Sim. E tem muitos, você já deve ter visto esses gráficos de adoção que comparam a adoção do Bitcoin... Com celular, com internet. Exato. Né? E assim, Você tá no começo. Tá no comecíssimo, assim, né? Então, na minha cabeça, é muito mais uma questão de adoção. E quando eu digo adoção, para muita gente é confuso, porque tem muita gente que não conhece a tecnologia Bitcoin, a rede Bitcoin. Eles acreditam que é um ativo que está rodando na Clear ou na XP ou sabe, alguma corretora, mas eles não entendem que é uma rede própria de pagamento descentralizado, etc. Então, eles confundem o ativo Bitcoin com a rede Bitcoin. Para mim, o que importa é a adoção da rede Bitcoin. Sim. Conforme acontece a adoção da rede Bitcoin, o token Bitcoin que é usado para lubrificar as transações na rede, para mim é uma questão de tempo para ele subir por tabela. Assim. Então, eu olho muito mais um pensamento de adoção. E se eu começasse a ver dados de que a adoção está falhando, isso me preocuparia muito mais do que uma questão do preço. Sim. Porque, assim, sabe aquele pessoal fala, não, o Bitcoin vai a zero. É porque tá ligado, né? Não tem como não tá... Exato. Tipo, pra mim o Bitcoin nunca vai a zero, porque assim, se ele chegar perto disso, todo mundo que eu conheço tá comprando, então ele não vai pra zero, porque vai ter... Sim, é igual eu tenho uma frase do Michael Saylor que ele respondeu isso um dia desse numa entrevista falando: mas no último ciclo, quando saiu de 60 mil dólares para 15, como é que vocês se comportaram? Mas você vê, ele falou, cara, a gente tava esperando, a gente tava pronto para ir para 1 e continuar comprando, então os 15 tava tranquilo. Mas, cara, tem até uma coisa que eu fico pensando bastante, assim, sobre isso. E até, assim, só fazendo um comentário antes de chegar nisso. Cara, provavelmente a galera que assiste aqui o podcast, o pessoal que é mais engajado, e eu acho que eu tô meio que... Eu transito meio que entre as bolhas, assim, sabe? Do Legacy e do Bitcoin e tal. Mas eu acho que mesmo dentro do Bitcoin, vou dar um exemplo, eu postei isso no X, e o pessoal ficou falando, isso aí é fanfic, para de mentira. Cara, um amigo meu, conhecido, não um amigo muito próximo, mas, tipo, amigo de amigo, tá sempre junto e tal, e a gente trocando uma ideia, ele veio me perguntar de investimento e tal. Ele falou, Fábio, pô, tem 25% em ações, 25% em Bitcoin, 25% em renda fixa, 25% no exterior e tal. E fui trocando uma ideia com ele. E eu por curiosidade, falei, cara, você faz autocustódia? Ele, não, faço autocustódia. Como é que você tá fazendo essa autocustódia? Eu tenho uma Ledger. E aí, só que essa grana era, tipo, R$ 1,5 milhão. Eu falei, legal, você tem na Ledger? Eu falei, pô, você devia, na minha opinião, comprar um dispositivo melhor que a Ledger. A Ledger tem ali uns problemas de... Aí expliquei os problemas da Ledger pra ele e tal. Ele, pô, sério? Mas aí como é que eu faço? Porque eles estão ali na Ledger. aí eu falei, tá, tu tem as palavras? Ele, eu tenho lá as 12 palavras. Só que na cabeça dele, só pra você ter ideia, as 12 palavras que ele criou, quando ele criou a carteira dele na Ledger, eram só pra resgatar em Ledgers. Ou seja, ele não tinha o conhecimento ali do BIP39, como que funciona a criptografia. Eu perguntei pra ele, você tem uma passphrase? Ou você só tem as palavras? Ele, não, tem só as palavras. Aí eu expliquei pra ele, mas aí o que eu vejo? Eu vejo que mesmo a galera que entende essa diferença, que tá ali entende o valor de você ter a sua autocustódia, de como que faz isso, ainda assim, isso é a minoria da minoria da minoria. Porque tem muita gente que faz autocustódia que também não tem nem ideia de como fazer corretamente e do risco que é você não fazer corretamente. Não, e você tá falando isso, tem alguém em casa que tá chocado porque ele tem R$ 10 mil em Bitcoin e criou uma senha de ele mesmo no Ian Uma multisig. Uma multisig com 3 Tails Electron, etc. Tipo, tem de tudo. Tem de tudo, mas assim, eu com certeza acredito nisso, porque assim, o pessoal que tá ouvindo a gente, muitas vezes é um pessoal que é extremamente técnico, sabe? Pessoal que entende muito de Bitcoin, mas não tem muita vivência em outras áreas da vida e do mundo. E é a coisa mais normal alguém ter um patrimônio grande e não necessariamente querer entrar no zoom-in de cada parte delas. Então, assim, é normal alguém não manjar de passphrase, é normal a pessoa não saber de multisig. Sim.
Mas, cara, eu até queria saber sua opinião sobre que é um ponto que eu reflito bastante. Como eu acho que eu transito assim nas duas bolhas, eu vejo que é muito difícil, não sei se é muito difícil, mas é mais raro você ter. Porque eu sou meio que. Eu acho difícil, é raro, pelo menos, ter pessoas que têm um posicionamento parecido com o meu, que é você ter uma parte do seu patrimônio no Legacy e ter uma parte ali no Bitcoin. Eu vejo que é muito extremado. A maioria da galera do Bitcoin é maximalista e a maioria da galera do Legacy é tipo, o Bitcoin não vale nada, é uma pirâmide. E é difícil você... É porque, de fato, se você entende o valor do Bitcoin, você entende as propriedades, características e tudo mais, você fica muito propenso a se tornar maximalista, né? Só que o que eu vejo é que... E eu até fiz um post nos meus stories um dia desse, que a mulher falou o seguinte, e eu tava até conversando com o Álvaro, eu queria saber a sua opinião também. Quanto menos patrimônio a pessoa tem, mais ela se beneficia de ser maximalista. Com certeza. Porque eu vejo que existem peneiras. O Bitcoin tem várias vantagens. Quanto mais patrimônio você tem, você vai passando nessas vantagens você vai passando nessas peneiras de vantagens, você vai ficando com cada vez menos vantagem. A vantagem suprema que todo mundo tem é você ter a propriedade de fato daquele ativo fazendo autocustódia. Isso todos têm. Mas, por exemplo, a pessoa que muitas vezes tem um patrimônio muito pequeno, ela às vezes nem faz o imposto de renda pessoa física por outros motivos, não tem uma renda relevante. O post que eu fiz foi, a mulher falou, Fábio, eu sou dona de casa, eu ganho R$300 por mês, onde que eu invisto? Eu falei, faz uma reserva de emergência para você pagar suas contas do dia a dia e bota o resto tudo em Bitcoin. Foi isso. Agora, normalmente a galera que tem muito patrimônio, normalmente é o cara que é empresário, né? Ele construiu aquele patrimônio no Legacy. A pessoa que ficou multimilionária e bilionária no Bitcoin é a minoria que entrou lá no começo. Normalmente o cara que tem um patrimônio grande... eu digo assim, pelos meus seguidores, pelos meus alunos, o pessoal que eu tenho um contato mais próximo, é o cara que é empresário, é o cara que ele não tem como ele não estar no Legacy, porque querendo ou não, a empresa dele tá lá, ele presta serviço para a sociedade, ele paga imposto, ele emprega gente e ele gera recursos disso, né? Ou às vezes a pessoa investe em ações há muito tempo e tem ali já esse viés de continuar investindo em ações, em renda fixa, mas principalmente as pessoas que não têm como sair do Legacy 100% para serem maximalistas. Essas pessoas, quando elas vão para o Bitcoin, elas meio que só têm a última camada da peneira. Se você for parar pra pensar, porque esse cara aqui, ele vai querer comprar e ele vai querer declarar tudo conforme a legislação, né? Todo mundo deveria fazer isso, né? Mas a pessoa que já a pessoa que está embaixo do radar, que investe um valor pequeno, ela consegue, de várias formas, andar embaixo do radar e ficar totalmente fora do sistema, né? Vamos colocar assim. Como eu organizaria esse pensamento para você? O Bitcoin, ele é uma solução. Ou seja, ele está adereçando um problema. Uhum. Qual é esse problema? É a estrutura do sistema financeiro atual e tem pessoas que não se dão bem nesse sistema atual, mas tem pessoas que se dão bem. Tipo, o que eu quero dizer? Alguém que está conseguindo se dar bem e colher benefícios do sistema atual, ele geralmente tem menos incentivo a ver problemas no sistema. Tipo, tem um texto clássico no mundo do Bitcoin que chama... Traduzindo para português, né? Por que os Faria Limers rejeitam Bitcoin? Why the UP Elite rejects Bitcoin? Acho que eu já vi um que tem uns memes assim, que tem umas imagenzinhas, tipo uns trechos de filme. Pode ser que tenha. É bem antigo. Não, acho que é de 2019, 2020, uma coisa assim. Não é tão antigo. Mas o que eu tô me falando aqui, que veio na minha cabeça, é um que fala porque... Era tipo, por que nunca vender os seus bitcoins? Ou é um texto famoso. Esse é maravilhoso, maravilhoso. Mas... Basicamente, por que os Faria Limers rejeitam Bitcoin? Uma das hipóteses que o cara fala é que não tem nada a ver com QI. Tem muita gente porque assim, alguns bitcoiners falam, não, o Bitcoin é para quem é da parte de um lado da curva do QI, do outro lado da curva do QI, o cara que está no meio que fica problematizando, que é mercado de ações, etc. O cara fala, não é uma questão de QI somente. Pensa na pessoa que tem um QI alto, mas era a pessoa que sempre estava sentando na primeira fileira na aula de física, na aula de geografia, levantava a mão, o professor gostava,
ele estava sendo favorecido pelo sistema. Ele não é o aluno que está no fundo da sala desengajado. Daí ele entra na faculdade, ele vai depois, sei lá, puxa o saco dos professores, ou sei lá, puxa o saco, mas é um cara dedicado, ele passa no trainee para o banco, ele, sei lá, a vida inteira dele o sistema ajudou ele. Então ele tem muito menos motivação para ter alguma visão antissistêmica. E querendo ou não, o Bitcoin tende a selecionar pessoas que têm algum grau de pulga atrás da orelha contra o sistema.